Boa noite, igreja. É com prazer que estamos aqui mais uma noite reunidos em nome do Senhor Jesus, entrando através dessa mídia social no seu lar, para edificar como igreja do Senhor Jesus a tua casa, a tua vida e a tua família. Amém? Estamos aqui hoje, eu, Isabel, né, Isabel? Boa noite. É uma alegria poder estar aqui novamente, aprendendo com o Espírito Santo e falando também do Espírito Santo, de Deus, né? Para nós aqui em primeiro lugar e para vocês que estão nos assistindo. Amém? O tema que nós chegamos a um consenso e procuramos de Deus, nós vamos falar hoje sobre a generosidade nesses tempos. Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que ninguém podia imaginar, tentar entender. Aliás, ninguém está entendendo nada até agora. E vamos fazer um estudo voltado para a questão da generosidade, né, Isabel? De acudirmos os necessitados nessa hora. E vamos usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios 16. Nós vamos começar agora com uma oração. Quem puder fechar os olhos agora, né, que nós vamos estar orando para que Deus venha falar conosco. Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nos reunindo para falar um pouco de Ti, ó Pai, para aprender um pouco com o Senhor, meu Deus. Nós sabemos que do Senhor vem todas as coisas para nós. Nós já te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essa noite, Pai. E cremos que o Senhor falará grandemente conosco. Abençoa as pessoas que estão assistindo, Senhor, essa live, em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus de amor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. E que venha falar conosco o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que o Espírito do Senhor nos abençoe nessa noite. Então, 1 Coríntios capítulo 16, pode abrir sua Bíblia em casa aí, por favor. Ora, quanta coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei nas igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que lhe puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena, eu também, valer a pena que eu vá, irei contigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tem que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, ninguém despreze, mas acompanha-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero como irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe for oferecer boa ocasião. Vigiais e estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estéfanas e as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos ressusciteis aos tais, e que também vos sujeitei aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Fogo, porém, com a vinda de Estéfanas e Fortunato e Acaio, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei-o, pois, aos tais. As igrejas da Ásia
vos saúdam. Saúdo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco e o meu amor está com todos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados, Paulo aqui, ele trata da necessidade de acudir aos irmãos no momento de tribulação da vida deles. Não foi à toa que Paulo escreveu isso, né? A gente entende uma coisa, que os sábios da terra, Isabel, são os que refletem as coisas do céu, né? Aqueles que ficam meditando nas coisas do céu. Porque a fé, ela não nos coloca alienados ao que está acontecendo ao mundo. Não, muito pelo contrário, né? A fé, ela nos coloca como um braço, uma extensão do braço de Deus para a vida das pessoas. E o que está acontecendo aqui nessa ocasião? Vamos lá em Atos 11, 27 ao 30. Você pode abrir sua Bíblia em Atos 11, do versículo 27 ao 30, fala assim: E naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. Bom, também é cada nome, hein, meu irmão? E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que haviam na Judéia. E os que com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, no caso Paulo, né? Então, o que acontece? Vendo que a fome era grande, Paulo começou a articular que as pessoas fossem generosas, começassem a doar as coisas, porque havia uma grande fome em Jerusalém, não é? Então, o que Paulo fez, se a gente trouxer para os dias de hoje, o que a gente está vendo aí? Uma pandemia, quebradeira, comércios fechados, e a gente tentando entender por que está fechado, por que está deixando as pessoas passarem por esse momento de dificuldade, entrar numa grande dificuldade financeira. Pessoas estão entrando em grande dificuldade financeira. A doença é grave, ela mata, nós entendemos. Mas o que acontece? Como naqueles dias, a gente não foi chamado hoje, a gente foi chamado igual Paulo. Paulo não foi chamado para ficar diagnosticando problema, para dando o seu pitaco, né? Para dar a sua opinião. Não. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que levantar e trazer uma solução para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Como eu disse, mas agora, ser um braço estendido do Senhor, não é, Isabel? Então, é hora da igreja de Deus não se omitir nessa questão, porque a fome ela não pode esperar, não tem tempo para esperar, né? Quem está passando necessidade. Porque o cristão não foi chamado para ser igualzinho um mar morto, que recebe águas, né? E dali não... Mas a gente tem que ser igualzinho o mar da Galileia, que recebe a água do Rio Jordão e a dissipa, a distribui, né? É interessante que aí é que nós vamos ver o verdadeiro amor, né? Aquele amor que nós aprendemos com Jesus, né? O amor de doação. Sim, o amor de doação. Ainda mais cedo você estava levantando aí, lê aí aquela passagem do bom samaritano, né? Você estava falando sobre isso e eu achei sim, interessantíssimo a sua colocação. Então, vamos, né? Para quem está acompanhando conosco em casa, pode abrir a Bíblia em Lucas 10, capítulo 10, versículo 23.
E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem e o que vós vedes, né? Não, pode começar a partir do 25, perdão. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre. E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que quando a gente ama outra pessoa, como a gente nos ama, né? A gente vai querer o bem para ela também. E nós sabemos que o amor não é só de palavras, né? E não é fácil nenhuma doação hoje em dia, se não tiver o verdadeiro amor, que é o de Jesus Cristo, né? E passando aqui, a gente vai ver um verdadeiro amor, que é a parábola do bom samaritano, né? Mas um samaritano que ia... Primeiro a gente conhece toda essa história, né? Começa no versículo 30, né? De Lucas 10. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancaram-o e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgaria, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Mas o que me chama a atenção aqui é que o bom samaritano, ele não fez como os outros, né? Eu não estou julgando ninguém, mas eu estou chamando a atenção para alguém que usou de misericórdia, né? Deus usou essa parábola para poder estar explicando para o jovem rico, né? Então, quando Deus diz lá, amará o teu próximo como a ti mesmo, é nesse momento. E o bom samaritano viu isso. Olha o que ele fez. Ele primeiro atou as feridas daquela pessoa que estava ali ferida, né? Porque os salteadores tinham ferido ele. Então, ele cuidou das feridas da carne, né? Do corpo. Mas ele viu também uma necessidade de sustentar aquela pessoa financeiramente. Então, ele levou aquela pessoa para alguém que iria dar ele de comer. Porque a pessoa, é lógico, o amor é importante, mas só palavras não vai estar completando a obra que Jesus já começou em nós, né? Usar de misericórdia e ver naquele momento o que a pessoa está necessitando, né? E muitas vezes, é claro, ela precisa estar atando as feridas dela. Muitas vezes as feridas estão na mente, está no emocional dela. Mas aquilo foi levado por um problema de preocupação. Ela não tem de onde tirar o que ela vai precisar para o sustento dela do dia a dia. Aí a pessoa ouve. A palavra ela, já né? fala que ele estava ali semi-morto, né? Já não tinha mais nem reação, né? Aí ele parou ali, né? E ele supriu então as necessidades. É o que Jesus falou, né? Ali está o verdadeiro amor, né? A misericórdia. E nós aprendemos isso com Jesus, porque onde Jesus chegava,
Ele saciava a fome de todos, né? Ele sarava as feridas das pessoas, ele trazia prosperidade, né? Ele resolvia o problema. E como Jabas falou, né? A fé, a igreja cristã, eu acho que não é só a igreja cristã, mas todos nós temos que ter mais os olhos voltados para essa necessidade que está passando o mundo atual, né? E é preocupante quando a gente vê alguns com as portas fechadas e outros com as portas abertas, não querendo ensinar nada a ninguém, mas eu acho que é momento para a gente estar prestando atenção no que dá realmente um resultado, né? E buscar solução, como você falou, né, Jabas? A questão que eu vejo também, Isabel, é a questão a gente pode tirar de lição aí do bom samaritano. A generosidade, ela é uma questão do coração. Ela começa primeiro no seu coração. Se você tiver um coração disposto a ser generoso, você vai parar as coisas que você está fazendo e começar a agir de uma maneira diferente, em prol das pessoas. A gente viu ali no exemplo que Jesus deu que o levita e o fariseu tinham que fazer, né? Entre aspas, né? Eles tinham que fazer, tinham todo um serviço a ser feito e vamos dizer, é um serviço importante e tal, mas o que é mais importante para Deus? E a partir do momento que nós temos o nosso coração generoso, tudo acompanha, não é? Nós vamos usar também os nossos recursos financeiros, mas o primeiro que a gente tem que colocar é a questão, o nosso coração em prol da generosidade, né? E hoje a gente está vendo isso nessa mudança terrível aí dos preços, né? As coisas estão avolumadas, né? Está aumentando tudo. Com isso, a classe que já era pobre, ela está ficando mais pobre. Lá vai distanciando, né? A classe média da classe baixa já vai ficando ali uma distância muito grande, né? E se a gente notar, as pessoas estão passando mais necessidades, né? Aquele básico, ela não está tendo. Por isso é que nós devemos voltar, né, para nós mesmos e dizer, o que eu estou fazendo? E lembrar, né, do amor de Deus para conosco, né? E poder, nesse momento, ver como pode estar ajudando, né, ao outro. É interessante que a nossa igreja está fazendo algo além do que só pregar o evangelho. Ela está aqui também arrecadando, né, cestas básicas ou qualquer alimento não perecível, né, para doação. Então, fica aí uma dica, quem quiser estar ajudando, a Batista está recebendo, sem aglomeração, né, fica aqui, aberta, a igreja está aberta, mas não está havendo os cultos, né, obedecendo à lei, mas a pessoa pode doar, tem uma pessoa que pode receber aqui, ela está aqui, a Magda, aqui, né? Logo que entrar dentro da igreja, aqui já tem uma caixa, né, Isabel? Já isso, pronta para receber esses donativos, né? Essas doações. Isso mesmo. E falando um pouquinho também dessa questão de doação, uma coisa que o povo tem, assim, muita restrição é o dízimo, né, Jabas? Sim. Quando Jesus, ele deixou esse mandamento, ele já estava pensando na ajuda que a igreja precisaria para ajudar o povo de Deus, né? Eu digo o povo de Deus falando no geral, todas as pessoas, né? Então, quando a gente pensa no dízimo, a gente pensa assim, eu vou dar para homem, vou dar para pastor. E aqui eu achei um versículo bíblico interessante para explicar, né? Essa questão do dízimo, que é uma ajuda que a igreja recebe, não para ficar para si, mas para ajudar outras pessoas. Porque nós sabemos que toda a igreja, ela cuida de instituições, ela tem ministério, né? Para estar alimentando pessoas. E aqui é interessante, quando a pessoa pensa que ela vai levar para o pastor, eu vou dar para o pastor. Não. Aqui está dizendo, Hebreus, capítulo 7, versículo 7. E o 8, pode abrir. O 7, o versículo diz assim, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, quando Deus diz aí, Ele está falando, quem tem condições melhores, tem a obrigação de ajudar aquele que não tem condições, naquele momento, né?
E o versículo 8 diz assim: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, muitas vezes a gente vai falar, Jesus, ele é meu pastor, Jesus é vivo, ele é poderoso, ele me ajuda. Mas para testificar que Jesus vive mesmo, nós vamos ter que obedecer, mostrar, né, a obediência aos mandamentos do Senhor, né? E um dos mandamentos é estar cuidando daquilo que Ele criou. A igreja foi criada por Cristo, né? E através da igreja, das orações, do evangelho, a gente vai poder olhar o próximo com amor, como diz o Jarbas, né, Jarbas? A gente vai ver com os olhos de amor, e aquilo que está no nosso coração, a forma que a gente recebeu a palavra de Deus, é que vai dar frutos aí fora, né? Então eu vou mudar meu comportamento, eu vou começar a olhar a pessoa e tentar ajudá-la naquilo que eu puder, e não só com palavras, né? Tentar ver um pouco como Jesus via, né? Como que Jesus via as pessoas? Ele parava, ele não tinha pressa de seguir ali aquela, por exemplo, se ele ia para uma cidade para outra e algum fato acontecia, ele ficava ali o tempo que fosse preciso, não é? Ao ponto de levar grandes multidões para o deserto, parava, entre uma cidade e outra, parava. Aí o que acontecia? Tinha que fazer um milagre da multiplicação, porque senão ia todo mundo morrer de fome ali. E é interessante que os próprios discípulos perguntaram a Jesus nessa questão da multiplicação dos pães, né? Como que eles iriam alimentar aquela multidão, né? Então, eles estavam esquecendo que eles estavam diante daquele que fazia milagre, né? Então, novamente, a fé ali, né? O amor, né, de Jesus sendo transformado, ele faz a multiplicação e ele alimenta aquela quantidade de povos. E outra coisa que me chama a atenção, ele alimentou pelas mãos do discípulo. Sim. Então, ele deu os pães, né, em cada cesto, e na medida que os discípulos iam distribuindo os pães, ia aumentando. Então, Deus, ele quer nos usar, através de nós que vamos alimentar aquela pessoa que está passando dificuldade. Nós vamos alimentar de acordo com as nossas condições. Se eu puder dar mais, eu vou dar mais. A igreja faz muito isso, sem querer estar levantando o ego só da igreja, né? Mas qualquer pessoa faz isso, né? Podendo. Ela paga, às vezes, uma conta de luz, uma conta de água, de quem vem cá pedindo, né? Porque isso é generosidade. Isso é o amor que a gente vê no coração do nosso pastor e no coração dos membros que estão aqui, né? Amém? Uma questão, um jeito que a gente podia ilustrar bem, a gente podia comprar uma jarra transparente e colocar ela no móvel dentro da sua casa, um lugar de destaque, e encher de terra, uma jarra transparente cheia de terra. Sempre que você olhar para aquela jarra, você vai fazer duas perguntas: de onde eu vim e para onde eu vou? De onde eu vim? Da terra. E para onde eu vou? Para a terra. E nessa trajetória toda da minha vida, o que eu vou levar? Nada. A gente veio sem nada e não vai levar nada. Então, meu amigo, a obra de Deus, a gente tem que ter consciência. Sabe o que nós somos? Mordomos. Nós somos mordomos de um pai. E um pai generoso. Um pai generoso. Amém? A palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, Ele quer os seus servos fiéis. E para a gente ser um servo fiel, a gente tem que ser generoso. Porque Ele é generoso. Então, nada mais fazer do que essa generosidade acontecer na vida dos outros, na vida de pessoas. E nós não estamos sozinhos, meu amado. Quando Paulo fala aqui no texto, a gente ia falar muito sobre o texto, mas a gente não faz nada do que muitas das vezes está programado no cronograma, né, Isabel? Isso mesmo. Paulo dá às pessoas ali
fala de Timóteo, trate-o bem. Se você for lá no 1 Coríntios capítulo 16, trate Timóteo bem, porque ele é igual eu, ele está fazendo a obra. Mas por que falava assim? Porque Timóteo, ele era jovem, tímido e doente. Paulo conhecia as pessoas. E quando ele enviou aquele menino lá, falou assim: não, tomara que eles não desfaçam dele porque ele é novo. Não. O pessoal da igreja de Ágabo, eram pessoas reconhecidas que faziam, as suas casas estavam, igrejas abertas do Senhor, as portas deles estavam abertas para as reuniões, era a verdadeira igreja do Senhor ali naquela época. Então Paulo investia naqueles relacionamentos, né? Ele sabia juntar, ele sabia fazer pontes, fazer elos de pessoas. O que eu estou falando? É que a gente não está sozinho não, meu irmão. Se você não dá conta de tudo sozinho, ajuda com um, com o outro, e vai daqui e dali, construa jeitos, maneiras de chegar até mais gente, né, Isabel? Fazer a obra de Deus acontecer. Com certeza. Eu estou lembrando aqui de quando Jesus ele enviou os discípulos. Ele disse para os discípulos assim: vocês não vão levar 2 túnicas não, né? Ele estava falando com os discípulos para não levar nada durante a caminhada deles de evangelização, porque em cada lugar que eles chegassem, o próprio Deus ia preparar uma generosidade daquela casa para poder dar para eles o que eles necessitavam. Então, acho que é assim, né, a nossa caminhada. A gente está voltado para estar fazendo a obra de Deus, e sabendo que o próprio Deus, Ele nos sustenta, né? Quando a gente é servo do Senhor, Ele diz que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Então, Ele vai nos dar para que, através de nós, a gente possa doar também para outros, né? Amém. E todo mundo, independente da sua condição financeira, tem como doar, tem como ajudar. Amém? Tem como. Então, meus amados, nós já vamos estar encerrando. Você quer concluir mais alguma coisa, Isabel? Não, eu gostaria só de fazer esse comentário. Antes de fazermos qualquer doação, antes de querermos sair, então agora eu vou começar então a pegar o meu salário, dar todo para a igreja, pegar meu salário, dar todo para aquela família, não. Eu tenho que orar e pedir ao Senhor sabedoria, discernimento. Como que eu posso fazer a diferença num tempo que nós estamos passando? Como que eu posso ajudar o meu próximo? Sabendo que para nós ajudar alguém, nós devemos ter antes para nós e para a nossa família, porque senão que exemplo a gente vai dar, né? Então é Deus que vai estar determinando o que nós vamos fazer, não é de nós mesmos, nós dependemos de Deus para tudo, amém? Amém. Então nós vamos encerrar e nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade de estarmos nessa noite parados diante desse aparelho, recebendo essa instrução do Senhor, viver uma vida como Jesus viveu, olhando as necessidades do outro, suprindo as necessidades. Então, que sejamos construtores de pontes, que a gente não fique aí cavando abismo, perdendo tempo com assunto, com conversa e com pessoas que não vão, né? A gente vai estar aí cavando abismo, e a gente tem que valorizar as pessoas, conhecer as pessoas. E é hora da gente caminhar junto como igreja do Senhor Jesus, não uns contra os outros. Nós não somos chamados para isso, amém? A igreja, ela vai ser, nesse tempo, a resposta de Deus para a vida de muita gente, e nós estamos sendo chamados para isso, amém? Que Deus abençoe a você, sua família e todos aí, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus por esse momento. Quem puder fechar os olhos, né? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Aprendemos aqui um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. E muito mais eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. Ajuda-nos a ser mais generosos, ó Pai. Ajuda-nos a olhar, Senhor, para o outro, Senhor, com os olhos de amor. Eu te peço bênção, Senhor, para quem está precisando neste momento. Milagre, Senhor, saúde, Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprir todas as necessidades, Senhor, do teu povo, Senhor.
Usa-nos, Senhor, como vaso, Senhor, nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo, ele venha nos fortalecer e trazer direção para os governantes, para autoridades em eminência, para todas as pessoas, para que nesse momento a gente possa se voltar mais, Senhor, com generosidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.